Ser solteiro no Brasil pode salvar sua vida. Ser solteiro no Brasil pode sim, literalmente salvar sua vida, sua liberdade, sua paz mental e até sua dignidade como homem. Porque hoje, entrar num relacionamento sério, sem entender as regras invisíveis do jogo, é como assinar um contrato em branco com alguém que tem o poder de te destruir emocional, financeiro e juridicamente. E o pior, com aplausos da sociedade. A verdade crua é que no Brasil atual, relacionamento não é mais parceria. É guerra disfarçada de romance, onde o homem entra acreditando em amor e sai com processo, pensão, dívida, traumas e reputação arruinada. Existe um sistema inteiro que premia o oportunismo emocional e pune o cara que tentou ser honesto, leal e presente. Muitos homens perdem patrimônio, saúde e até o respeito por si mesmos, por não entenderem a nova realidade. Que hoje, para uma parte considerável das mulheres, o relacionamento é um jogo de poder, um plano de ascensão pessoal e emocional, onde o homem é descartável depois que cumpre a função de provedor emocional, sexual ou financeiro. E não se trata de odiar mulher, mas de entender a cultura, os incentivos e os comportamentos que surgem quando leis, redes sociais e normas sociais colocam o homem numa posição passiva e vulnerável, onde basta uma acusação maliciosa, uma briga mal resolvida ou uma chantagem emocional para ele ser visto como o vilão e pagar o preço por ser homem. Casamento virou risco jurídico, namoro longo virou boleto emocional. E qualquer envolvimento sem clareza, sem liderança, sem postura masculina firme e sem estratégia, virou convite para ser explorado. O solteiro consciente, que estuda sedução, entende a natureza feminina, treina seu valor, vive com propósito e controla seus impulsos, não é um moleque fugindo de compromisso. É um guerreiro moderno, livre, que escolhe com quem se envolve, que dita os termos da própria vida e que não aceita mais ser massa de manobra de um sistema que lucra com o fracasso emocional dos homens. A liberdade de estar solteiro hoje não é covardia, é proteção estratégica, é inteligência emocional, é soberania masculina. E quem ignora isso entra sorrindo num relacionamento e sai meses depois sem sorriso, sem grana, sem autoestima e com medo de amar de novo. Acorda. Escolher ficar solteiro hoje pode não só salvar sua vida, mas dar sentido real à sua existência como homem. A justiça brasileira, quando o assunto é relacionamento, não protege o homem. Ela o pune por ter amado errado, por ter confiado demais, por ter entrado num jogo sem conhecer as regras nem os riscos ocultos que cercam cada decisão emocional que ele toma dentro de uma relação moderna. O sistema está desenhado para transformar um erro de julgamento, uma escolha emocional mal feita, numa punição longa, dolorosa e humilhante que arranca não só seu dinheiro, mas sua paz, sua reputação e sua vontade de tentar de novo. Um simples término pode virar pensão para uma mulher que nem foi sua esposa. Uma discussão mais acalorada pode virar denúncia, medida protetiva e destruição pública da sua imagem. E a mínima tentativa de se defender pode ser interpretada como agressão, abandono ou omissão, mesmo que os fatos provem o contrário. Porque num tribunal emocional como o brasileiro, o homem não é julgado por provas, mas por narrativas, e toda narrativa tende a pintá-lo como culpado desde o início. Você pode trabalhar por anos, construir algo do zero, manter uma mulher com conforto e lealdade, mas se ela resolver sair da relação com mágoa ou com segundas intenções, ela leva metade do que é seu, mancha seu nome e ainda sai de vítima, com o sistema legal ao lado dela aplaudindo e garantindo que você continue pagando a conta emocional e financeira de um amor que já virou um pesadelo. O erro do homem moderno não é amar,
É amar sem critério, sem estratégia, sem consciência da realidade brutal que o cerca, onde ele é o único que tem algo a perder em cada fase do relacionamento. O Estado não vai te proteger. O sistema não vai reconhecer tua boa intenção. E se você pisar na bola emocionalmente, mesmo que sem querer, o preço é todo seu e ninguém vai te defender. É por isso que hoje, amar errado não é só dor de coração, é risco de vida emocional, social e financeira. Ser homem no Brasil é viver numa corda bamba afetiva, onde qualquer vacilo pode te levar do amor ao inferno jurídico. Acorda, estude, se valorize. Não jogue sua liberdade no colo de uma mulher só porque ela parece diferente. A justiça que deveria equilibrar o jogo virou arma. E se você não sabe disso, vai ser mais um homem quebrado, sozinho e revoltado, enquanto o mundo continua te chamando de culpado por ter amado demais. Um simples deslize emocional, confiar demais, ceder demais, amar sem critério, acreditar em promessas que soam bonitas, mas escondem intenções, pode te custar literalmente tudo. Sua casa, seu carro, o direito de ver seus filhos, sua estabilidade financeira e, acima de tudo, sua paz mental. Porque no Brasil atual, quando um homem se entrega a uma relação sem entender a selva de interesses, leis desequilibradas e dinâmicas de poder que cercam o amor moderno, ele está jogando roleta russa com o próprio futuro e achando que é romance. E o pior é que esse deslize normalmente começa pequeno, sutil. Você abre exceção aqui, cede ali, muda algo em você para agradar, aceita um comportamento que te incomoda, deixa de se posicionar e, quando percebe, já não é mais o líder da própria vida. É um passageiro dentro de uma relação que ela dirige e define, com você pagando o combustível. O problema é que o sistema legal brasileiro, aliado à opinião pública envenenada pelo politicamente correto, não te vê como vítima quando isso explode. Te vê como culpado, como o opressor da história, mesmo que tenha sido você quem abriu mão de tudo. E quando chega o fim, não existe justiça emocional. Existe papel assinado, advogado, pensão, alienação parental e um novo homem sentando no sofá da casa que era sua, comendo a comida que você pagava, enquanto você responde processo, paga boletos e chora no carro porque não pode mais ver seu filho no fim de semana. O sistema não quer saber do que você sentiu, do quanto você tentou, do quanto você se sacrificou. Ele só quer saber o que está escrito. E quase tudo que está escrito hoje favorece a mulher, porque o homem moderno ainda insiste em se jogar no campo de batalha emocional, sem armadura, sem estratégia e sem consciência do que pode acontecer se amar a pessoa errada ou amar da forma errada. Amar como homem hoje exige disciplina emocional, limites bem definidos, autoconhecimento, leitura de intenções e uma postura firme, porque se você errar, mesmo que com o coração cheio de boas intenções, o preço é alto e ninguém vai devolver sua sanidade quando você estiver morando de aluguel, lutando para não surtar, enquanto vê sua ex desfilando sua vitória emocional no Instagram. Um único deslize, um momento de fraqueza, ela parecia tão legal, pode se transformar num pesadelo de anos. E o que separa o homem destruído do homem livre é a coragem de enxergar essa verdade agora e se blindar antes que seja tarde. Enquanto você ama, se entrega, sonha com futuro a dois e tenta ser o cara presente, fiel e companheiro que toda mulher diz querer, o sistema, silenciosamente, friamente, impessoalmente, prepara a armadilha que vai se fechar no seu pescoço no momento exato em que a relação desandar. Porque no Brasil de hoje, a estrutura jurídica, social e emocional está pronta para punir o homem desde o primeiro segundo em que ele assume um compromisso sem entender a posição vulnerável em que está se colocando. E o mais cruel é que ninguém te avisa, ninguém te orienta, ninguém te mostra o risco.
Você vai sendo levado por filmes, frases feitas, pressão da família e carência mal resolvida, até cair de cabeça numa dinâmica onde o amor virou moeda de troca. E o erro é acreditar que isso ainda é sobre sentimento, quando na verdade é sobre poder, posse, narrativa e vantagem. Enquanto você ama, ela pode estar registrando mensagens, salvando prints, montando um dossiê emocional que amanhã pode virar prova em um processo que vai te pintar como abusador, negligente, agressivo ou ausente, mesmo que você tenha sido o mais dedicado possível. Enquanto você ama, o Estado observa quieto, esperando o momento em que ela alegar que você controlava demais ou não apoiava os sonhos dela, para ativar a máquina de medidas protetivas, pensão desproporcional, divisão forçada de bens e afastamento dos filhos. E de repente você vira estatística, mais um homem triturado por um sistema que só precisa de um motivo emocional para transformar sua vida num inferno jurídico. Enquanto você ama, a opinião pública já decidiu que você é culpado, porque ser homem hoje é ser suspeito até que se prove inocente, e mesmo provando, ninguém quer ouvir. Enquanto você ama, o algoritmo entrega conteúdo que valida o discurso dela, encoraja amigas a jogarem gasolina no fogo do ego ferido dela e constrói um ambiente onde o homem só tem duas escolhas: ou lidera a relação com lucidez, limites e força emocional, ou será liderado por emoções que não são dele, leis que não o protegem e um ciclo onde o amor é só a isca. Acorda. Amar sem entender o terreno onde pisa é como brincar de nadar em piscina de piranha, achando que é spa. O amor ainda pode ser real, mas só para quem tem coragem de enxergar a armadilha antes de pisar nela. A solteirice, longe de ser um estado de solidão ou fracasso, como tentam te convencer, é hoje a trincheira mais segura que um homem pode ocupar num mundo onde amar sem consciência virou um risco calculado contra você. Porque a realidade brutal é que enquanto muitos homens entram em relacionamentos buscando afeto, estabilidade e parceria, o que encontram é um campo minado emocional e jurídico, onde cada passo errado, cada concessão sem critério, cada gesto de amor sem liderança pode abrir caminho para uma ruína que vem de dentro, silenciosa, e te desmonta em pedaços. Primeiro, emocionalmente, depois, financeiramente e, por fim, existencialmente. A solteirice é o escudo do homem que entendeu que o mundo mudou, que as regras do jogo social e afetivo foram redesenhadas para favorecer a mulher em quase todas as disputas, e que o único espaço onde ele ainda tem controle total sobre sua rotina, sua grana, seu foco e seu crescimento pessoal é o espaço que ele defende com disciplina, o da liberdade masculina. E isso não tem nada a ver com virar cínico, odiar mulher ou viver em abstinência emocional. Tem a ver com construir uma vida onde você é o centro, onde você investe em si, domina seu corpo, sua mente, sua fala e seu poder de escolha, sem jogar tudo isso fora na ilusão de que uma relação vai te completar ou te salvar. A solteirice consciente é o momento em que o homem reconstrói sua identidade longe da necessidade de aprovação feminina, onde ele aprende a seduzir sem se apegar, a curtir sem se perder, a se relacionar com prazer, mas sem ceder o trono da própria vida. O solteiro inteligente namora quando quer, termina quando deve, impõe limites sem medo e não se deixa aprisionar por chantagens emocionais, porque ele tem opções, tem clareza e tem coragem de dizer não quando a relação ameaça sua liberdade. É nesse estado que você cresce, que você atrai mulheres de verdade, que você filtra intenções falsas, que você olha nos olhos de alguém e sabe se vale ou não a pena abrir espaço na sua vida. A solteirice é o tempo do refinamento masculino, onde você treina seu olhar, sua postura, sua energia e sua capacidade de viver bem sozinho. Porque o homem que vive bem só, vive melhor com alguém,
mas só se esse alguém somar, não sugar. Não confunda solteirice com carência. Confunda carência com burrice emocional. Amar ainda vale a pena, mas só quando você está inteiro, forte e pronto para perder o outro, sem perder a si mesmo. Até lá, fique solteiro, fique livre, fique lúcido. É a única forma de não ser engolido pela armadilha romântica do século. O homem solteiro vive com algo que o homem comprometido muitas vezes perde sem perceber: paz de espírito. Porque ele não precisa andar em ovos dentro da própria casa, nem medir cada palavra, cada tom de voz, cada reação emocional, com medo de que uma simples discussão se transforme numa acusação destrutiva, numa denúncia distorcida ou num processo que arranque sua liberdade, seu dinheiro e seu nome. O solteiro não vive sob o risco constante de transformar um "não gostei" disso em violência psicológica, nem precisa dormir ao lado de alguém que amanhã pode usar tudo que ele compartilhou como arma contra ele. E isso é uma liberdade tão subestimada que muitos homens só percebem o valor dela quando já perderam tudo. Ser solteiro é não precisar pedir permissão para viver, para pensar alto, para sair com amigos, para crescer profissionalmente sem gerar insegurança ou inveja dentro do próprio lar. É poder ser você mesmo, sem precisar editar sua masculinidade para caber num molde que agrada, sem virar refém emocional de uma mulher que não respeita seu espaço, mas cobra sua presença. O homem solteiro não acorda com medo de ser filmado escondido, nem vive monitorado por testes emocionais disfarçados de conversas sinceras. Ele vive leve, dono de si, e quando escolhe estar com alguém, é porque quer, não porque precisa provar algo ou evitar uma crise. O relacionamento moderno, cheio de dedos, chantagens e manipulações disfarçadas de amor, virou uma arena onde o homem só tem duas opções: ou vive censurado e ansioso, cuidando da sensibilidade alheia enquanto engole a própria verdade, ou vira o vilão do enredo quando finalmente explode. Mas o solteiro consciente, aquele que trabalha sua presença, seu valor e seu autocontrole, não aceita essa armadilha. Ele flerta com liberdade, se envolve com sabedoria e nunca dá a chave da própria paz para alguém instável ou vingativa. Ele vive fora da jaula emocional, e isso não tem preço. Enquanto o mundo tenta envergonhar o homem livre, chamando-o de imaturo ou covarde, a verdade é que ele é o único que dorme tranquilo, acorda em paz e anda com postura firme, sem culpa, sem medo e sem precisar baixar a cabeça para manter um relacionamento tóxico. E isso, hoje, é poder puro. No Brasil de hoje, basta um simples não dela, um não emocional, um não egóico, um não ferido, porque você contrariou, impôs limites ou simplesmente não se ajoelhou, para que você, o homem, instantaneamente seja rotulado como agressor, mesmo sendo a vítima, mesmo tendo sido respeitoso, mesmo tendo apenas exercido seu direito de discordar ou de sair de uma situação tóxica. Porque o jogo afetivo no país virou um campo de manipulação emocional onde muitas mulheres aprenderam que basta acionar a palavra mágica, abusivo, tóxico, agressivo, para que toda a força do sistema jurídico, das redes sociais e da opinião pública se volte contra o homem sem investigação, sem contexto, sem verdade. É a cultura da inversão, onde o homem que impõe um limite é visto como controlador, o que se cala é chamado de frio, o que grita depois de meses sendo ignorado é acusado de violência, e o que se afasta para não explodir é acusado de abandono. A linha entre o que é um conflito de casal e o que é violência virou algo tão tênue e subjetivo que qualquer atitude masculina fora da narrativa emocional feminina pode ser usada contra ele. E o pior, isso é incentivado, reforçado e até recompensado. Existem homens hoje respondendo processos por dizer isso não vai acontecer,
por encerrar uma conversa no meio de um ataque emocional, por tirar o celular da mão dela durante uma briga, por querer ver o filho mais do que ela permite, por simplesmente existir com firmeza e não aceitar manipulação. E quando isso acontece, pouco importa o histórico, os fatos ou os anos de dedicação. O sistema assume a versão dela como verdade absoluta, e você, o homem, tem que provar que não é o monstro que pintaram, enquanto já perdeu emprego, amigos, paz e, muitas vezes, o próprio filho. Isso não é exagero. É o reflexo de uma realidade distorcida, onde o masculino está sendo castrado emocionalmente pela ameaça constante de punição. Por isso, o homem que não entende essa dinâmica vive vulnerável, exposto, andando sobre cacos, com medo de falar, de agir, de se posicionar. Mas o homem lúcido, estrategista, que escolhe ficar solteiro até que encontre alguém que respeite sua integridade, que valorize sua liderança e que entenda o verdadeiro significado de parceria, esse sim está livre, não por fugir da mulher, mas por se recusar a ser mais uma vítima de um jogo onde basta ela se sentir ofendida para transformar sua vida em um tribunal emocional, jurídico e social, do qual você pode não sair inteiro. Casar hoje, no Brasil, sem contrato é suicídio emocional, jurídico e financeiro. E casar com contrato é jogar roleta russa com 4 balas no tambor e torcer para dar sorte, porque o sistema está desenhado para ferrar o homem em qualquer cenário. Mesmo quando ele tenta se proteger, quando você casa sem contrato, está basicamente assinando um cheque em branco que diz: tudo que eu construir, tudo que eu batalhar, tudo que for meu, um dia pode ser seu, mesmo que você me deixe, me traia ou decida que não quer mais continuar. É entregar de bandeja metade da sua vida para alguém que hoje diz te amar, mas que amanhã pode virar sua maior inimiga, com o apoio da justiça, das leis e de uma sociedade que acha normal a mulher sair de um casamento levando patrimônio, pensão e status de vítima, enquanto você carrega dívida, frustração e silêncio. Agora, casar com contrato até parece mais inteligente, e sim, é uma tentativa de se blindar. Mas ainda é uma roleta russa, porque os contratos pré-nupciais podem ser contestados, anulados ou reinterpretados por juízes que se sensibilizam com a narrativa emocional da mulher, principalmente quando envolve filhos, tempo de união ou algum discurso de dependência emocional que o sistema compra fácil. E mesmo com contrato, se ela alegar que foi pressionada, mal orientada ou que existia desigualdade na relação, você pode ver seu acordo sendo rasgado como se nunca tivesse existido. Isso sem falar no desgaste, nas custas, nos processos intermináveis e na exposição pública que te esperam quando você tenta fazer valer seus direitos. Porque no final, o que está em jogo não é justiça, é narrativa. E a narrativa quase sempre favorece ela. Casar hoje é assumir um risco altíssimo com uma mulher que pode te amar de verdade hoje, mas que amanhã pode mudar completamente. E quando mudar, o sistema estará lá para acolher a dor dela e punir a tua tentativa de se proteger. A única maneira de não virar mais uma estatística de homem quebrado, humilhado e emocionalmente aniquilado é entender que casamento não é mais sobre amor. É sobre risco calculado, e se você não tem controle total da sua vida, clareza absoluta da mulher ao seu lado, equilíbrio emocional e conhecimento profundo da legislação, você está apostando sua liberdade no jogo mais perigoso da sua vida. Acorda. Casamento sem estratégia não é romantismo, é burrice.
O solteiro vive em paz, porque a sua vida é dele, seus horários são dele, sua rotina é dele, sua energia é focada em si, e tudo que ele conquista é protegido por um muro invisível chamado autonomia. Já o casado, por mais que ame, por mais que tenha escolhido a mulher certa, vive sob uma ameaça velada constante que mina sua liberdade dia após dia, porque a qualquer momento tudo pode virar contra ele. Um mal-entendido, uma crise emocional mal resolvida, uma cobrança mal interpretada. Um simples não que ele disser pode ser o estopim de uma bomba emocional que se transforma em guerra fria dentro de casa. E pior, num processo silencioso de enfraquecimento pessoal, onde ele começa a se calar, a recuar, a se tornar um prisioneiro afetivo do próprio lar. O casado, no fundo, sabe que vive numa corda bamba emocional. Ele mede o que fala, filtra o que sente, engole o desconforto porque sabe que qualquer atitude mais firme pode ser vista como grosseria, qualquer resistência pode virar abuso, qualquer iniciativa masculina de impor limites pode ser tratada como controle ou violência psicológica. E mesmo quando tudo parece bem, ele sente, há um risco invisível pairando. O risco da separação, da alienação parental, do divórcio destrutivo, da perda de patrimônio, do afastamento dos filhos, de processos baseados em versões distorcidas. Isso não é paranoia, é a realidade de milhares de homens que começaram casando por amor e terminaram em ruína. E o pior, a sociedade culpa o homem até quando ele foi a vítima, porque o imaginário coletivo ainda acredita que o homem sempre fez alguma coisa. O solteiro, ao contrário, anda leve, dorme em paz, acorda com disposição, faz planos para si mesmo, escolhe quem entra e quem sai da sua vida. E sabe que, se uma mulher tentar ultrapassar seus limites, ele pode simplesmente virar as costas e seguir, sem boletos emocionais, sem tribunal, sem pensão. O solteiro não vive com medo de ser acusado, nem de perder metade do que construiu, nem de ter que provar o tempo inteiro que é um bom homem. Ele vive com poder pessoal. O casado vive com tensão passiva. E enquanto o mundo tenta pintar o solteiro como solitário ou perdido, a verdade é que ele é o único que ainda tem controle absoluto sobre sua mente, sua agenda, sua paz e seu destino. Hoje, paz é o novo luxo. E só o homem solteiro e consciente está realmente vivendo esse privilégio. A maior tragédia do relacionamento moderno para o homem não é o fim do amor, é a destruição silenciosa da sua liberdade, da sua rotina e do seu foco pessoal. Porque o que começa como parceria e afeto rapidamente se transforma num processo de erosão da sua identidade, onde aos poucos você para de treinar, para de crescer, para de se priorizar, para de dizer não, e começa a viver uma vida moldada pelas emoções, inseguranças e demandas de alguém que te ama hoje, mas pode te desrespeitar amanhã se sentir que você não está colocando ela no centro do universo. E a maioria dos homens nem percebe essa queda, porque ela é gradual, mascarada de compromisso e validada por uma cultura que glorifica o sacrifício masculino como prova de valor. A liberdade que o homem solteiro tem de dizer o que pensa, de acordar no próprio ritmo, de trabalhar até tarde sem culpa, de cortar o que não soma, de se reinventar, de viajar, de mudar de cidade, de investir pesado no seu propósito. Tudo isso vira moeda de troca no relacionamento moderno, onde a exigência emocional não tem limites e o cara que diz, preciso de um tempo para mim, é taxado de frio, ausente ou egoísta. A rotina, que antes era seu templo de performance, vira uma agenda de concessões emocionais, jantares obrigatórios, DRs infinitas, crises hormonais que exigem que você pause sua vida para validar carências, controlar ciúmes ou salvar autoestima ferida. E se você não cumpre esse papel de terapeuta emocional 24/7, vira o desconectado da relação. E o foco, que antes era laser, vira névoa.
Você está ali fisicamente, mas sua mente está drenada, sua energia foi sugada por cobranças, sua motivação está oscilando porque você não é mais dono da própria jornada. Você está vivendo em função da estabilidade emocional de alguém que muda de humor toda semana. O homem que entra num relacionamento moderno sem estrutura, sem clareza e sem liderança, perde tudo que o tornava magnético. Sua liberdade vira um luxo que ele só percebe que perdeu quando já está engessado. Sua rotina vira um campo de tensão e adaptação constante. E seu foco, a arma mais poderosa para conquistar respeito, dinheiro e propósito, é sequestrado por distrações emocionais que parecem amor, mas são controle. Enquanto isso, o solteiro consciente mantém o controle do jogo. Ele acorda no próprio ritmo, treina, cresce, foca, trabalha, estuda, escolhe com quem se envolve e se alguém tenta entrar na vida dele, bagunçando isso, ele simplesmente fecha a porta. Ele não implora por paz, ele vive nela, ele não negocia sua missão, ele a executa. E é exatamente isso que o relacionamento moderno tenta destruir. O homem livre, focado, disciplinado e centrado em si. Porque esse homem não pode ser manipulado. Esse homem não pode ser domado. Esse homem é perigoso. E por isso é exatamente o homem que você precisa se tornar.